Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Pessoal, olha só, hoje eu quero falar rapidinho com vocês. Antes de entrar nos crimes contra a liberdade sexual, que a gente vai ter um conteúdo mais denso, a gente vai ver bastante coisa, são crimes importantes. Eu queria ver rapidinho com vocês os crimes contra o sentimento religioso e os crimes contra o respeito aos mortos. São 4 ou 5 artiguinhos, mas que a gente precisa passar para ver, né, onde que eles estão no Código Penal, no que eles se constituem, quais são os mais importantes. Então a gente não pode deixar de ver. Depois a gente vai começar a olhar os crimes contra a dignidade sexual e depois os crimes contra a administração pública, que são os mais importantes. Mas vamos examinar também esses tipos penais. Beleza, galera? Então olha só. Aqui, ó. Crimes contra o sistema religioso e o respeito aos mortos, não é sistema, botei errado, é o sentimento religioso, tá? São os crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Aqui foi um erro de digitação. Tá, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 208 do Código Penal, primeiro crime referente ao tópico que a gente está examinando. O crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. O que nos diz o caput do artigo 208? Diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Esse é o tipo objetivo. Essas são as condutas vedadas pela legislação. Então você não pode escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, não pode fazer chacota de alguém, não pode fazer piada de alguém, não pode falar mal de alguém publicamente por conta dessa circunstância. Ainda, ó, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Não pode estar ocorrendo uma missa ou um culto, seja lá de qual for a crença ou qual for a religião, você não pode impedir ou perturbar, sob pena de cometer o crime previsto no artigo 208, ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Também não se pode vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, se eu quebro uma estátua ou danifico algum objeto referente a uma crença, referente a um culto, eu posso ser responsabilizado criminalmente por isso, tá? De acordo com o artigo 208 do Código Penal. Pena é detenção. Opa! A pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E temos o parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo, evidentemente, daquela correspondente à violência, tá? Adiante. Depois, galera, nós temos aqui no artigo 209 o crime de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. O que nos diz o caput do artigo 209? Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Então, se o cara tá rolando lá um enterro, uma cerimônia, né, um funeral, e o cara chega loucão, atrapalhando tudo, falando mal do morto, falando mal da família do morto, falando mal dos parentes, derrubando caixão, fazendo tumulto, ele comete esse crime. Artigo 209, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Esses são crimes contra o sentimento religioso, tá? Artigo 208 e artigo 209. Pena para o crime do artigo 209, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E o parágrafo único estabelece que, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, é uma majorante, tá? Assim como nós temos no artigo 208, nós temos uma majorante, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3. Sempre o ordenamento jurídico nos coloca nesse aumento ou diminuição em fração, 1/3, a metade, 2/5. A gente está diante de uma majorante ou de uma minorante, e ele deixa ali, né, a possibilidade de que haja punição também caso a violência utilizada para a consumação desse delito ultrapasse a mera tipificação do artigo 208 e 209. Depois, galera, nós temos os crimes contra o respeito aos mortos, ou ao crime do artigo 210 do Código Penal, que é o crime de violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária
cara que viola ou profana, então, uma sepultura ou uma urna funerária, comete o crime de violação de sepultura, artigo 210 do Código Penal, e está sujeito a pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. O artigo 211, esse é o artigo mais importante desse que a gente está vendo, tá, galera? É o artigo 211, que é a destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, olha só. Aquele sujeito que eventualmente comete um homicídio e como é que se diz? E esquarteja o corpo, coloca dentro de uma mala, ou toca fogo no corpo, ou esconde o corpo dentro de uma geladeira para que ninguém encontre, comete o crime de ocultação de cadáver, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. E ele vai responder, caso tenha cometido homicídio, em concurso material, né? Cometeu homicídio mais a ocultação de cadáver. Ele vai responder pelos dois crimes. É possível que tenha gente que responda somente pela ocultação de cadáver. Então, o cara matou, pediu ajuda para o outro esconder o corpo, o outro ajudou a esconder o corpo. Um sujeito responde pelo homicídio, pela ocultação de cadáver, e o outro responde somente pela ocultação de cadáver. E, por fim, o crime do artigo 212, vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Vilipendiar é desrespeitar, não observar o respeito à memória do cadáver ou das suas cinzas. O sujeito que comete, que realiza essa conduta, comete o crime disposto no artigo 212 do Código Penal, tá? Cuja pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. Galerinha, por hora é isso, tá? Esses crimes são tranquilos, não tem muita coisa, são só esses artiguinhos, mas que eu não queria deixar de ver com vocês, tá? Em seguida a gente vai começar a falar sobre os crimes contra a liberdade sexual. Aí eles são mais importantes, mais complexos, a gente fala em seguida. Valeu!